Olá, amigos! Neste meu 100º vídeo, vamos ver um fenômeno que prova definitivamente que a Terra não pode ser plana. Antípodas provam a esfericidade da Terra. De lugares opostos do mundo real, o Sol pode ser visto ao mesmo tempo nascendo e se pondo verticalmente, criando um problema insolúvel para o modelo plano da Terra. A proposta. Vamos escolher na linha do Equador 2 lugares do mundo considerados antípodas, ou seja, neste caso, que tenham uma diferença de 180 graus na longitude. A ideia inicial foi a de adotar um ponto 90 graus a oeste e outro ponto 90 graus a leste do meridiano zero. Como esses 2 pontos caem em regiões oceânicas, eles foram movidos 10 graus para leste, localizando-se na costa oeste do território de 2 países, no Equador e na Indonésia. A ideia é fazer um teste num equinócio e provar que, enquanto o Sol está se pondo na América do Sul, ele está nascendo no Sudeste Asiático. O fato de que, nessa época, o Sol se move em um plano vertical para observadores da linha do Equador, ele tem de ser visto descendo verticalmente num local e subindo verticalmente no outro. O propósito deste vídeo é explicar como 2 pessoas de pé no mundo podem ver o Sol se mover verticalmente em sentidos opostos ao mesmo tempo. Aqui está um ponto escolhido que foi chamado de ponto ocidental. Ele fica no Equador, a latitude é 0 grau, porque está na linha do Equador, a longitude 80 graus oeste. Aqui está o outro ponto escolhido, foi chamado de ponto oriental, ele está na Indonésia, a latitude também 0 grau, porque está na linha do Equador, e a longitude 100 graus leste. Observação feita a partir do ponto ocidental. Aqui está o Stellarium. Nós temos então no Equador, país, na latitude 0, que é a linha do Equador, na longitude 80 graus oeste, nós temos ali à esquerda um mapa mostrando onde que ele está. Aqui vocês podem conferir as coordenadas e aqui o horário e a data. 22 de setembro de 2022, às 17 horas e 52 minutos. Quase 18 horas. Então nós temos ali um fenômeno visto aproximadamente às 6 da tarde. Então nós estamos no fim da tarde. E se o Sol está sendo visto ali no fim da tarde, o que ele tem de fazer? Ele tem que descer para o ponto oeste. Perfeito? Fácil, não é? Vamos agora ver uma observação feita a partir do ponto oriental. Aqui está, o país é a Indonésia, a latitude 0, porque está na linha do Equador, a longitude 100 graus leste. Ali vocês podem conferir no mapa a posição, aqui vocês podem conferir as coordenadas e aqui a data e o horário. Deu em 23 de setembro, às 5 horas e 52 minutos da madrugada. Por que deu diferente? Porque estamos usando horário local. Tá? Então, lá na Indonésia, nós temos ali às 5 horas e 52 minutos, quase às 6 da manhã. É lógico que é o início da manhã. E o que o Sol tem que fazer? Ele tem que subir
a partir do ponto leste. Viram? Simples, não é? O que o estelário nos mostrou? Vimos que o Sol está se pondo na América do Sul no mesmo instante em que está nascendo no Sudeste Asiático. Nos dois casos, o movimento do Sol está seguindo uma trajetória vertical. A estranha conclusão é que temos duas pessoas vendo o mesmo e único Sol que existe fazer movimentos em sentidos opostos ao mesmo tempo. Para não deixar dúvidas de que os dois fenômenos são simultâneos, vamos referir as duas imagens a um mesmo fuso horário. Adotaremos o fuso de Brasília. Aqui está. Ali está o mapa, os dois pontos. Aqui nós temos as coordenadas. Aqui marcamos a caixa do fuso horário personalizado. Aqui escolhemos um fuso, o TC-3, que é o de Brasília. E aqui nós temos a confirmação que os dois fenômenos são um só, porque deu no mesmo instante. Referido a Brasília, nós temos a mesma data e o mesmo horário. Então não há mais dúvida. Nós temos aqui à esquerda o Sol se pondo verticalmente no oeste da América do Sul. À direita nós temos o Sol nascendo verticalmente no leste do Sudeste Asiático. Logo, os eventos não são dois. Eles são somente um fenômeno visto ao mesmo tempo por dois observadores antípodas, em lados opostos da Terra. Temos aqui o time and date. Vamos analisar agora o fenômeno para ver o que o time and date tem a dizer sobre ele. Aqui embaixo nós vamos colocar aquele horário de Brasília, 22 de setembro, às 20 horas e 12 minutos. Aqui está a linha do Equador. Ali à esquerda nós temos um ponto da América do Sul. Este é o ponto ocidental. Ele está na linha do Equador e no terminador. O Sol está se pondo no oeste. Olhem lá para onde ele tem que olhar para ver o Sol. Para o oeste. E o Sol está no Equador. É equinócio. Viram? Perceberam que aquele ponto está no Equador? Está na linha vermelha. Aquele ponto também está no terminador. Olhem a linha vertical tênue que passa por ele. É a separação entre o dia e a noite, aquele primeiro crepúsculo ali. Lá à direita nós temos o outro ponto, o ponto oriental. Olhem aqui. O ponto oriental está na linha do Equador e no terminador. O Sol está nascendo no leste. Então ele tem que olhar para lá, para o leste, se ele quiser ver o Sol. É claro que esta seta aí também está apontando para o Sol, embora o Leandro talvez não concorde com isso. No time and date também podemos colocar aqui a data e o horário e pegar aqui embaixo a posição do ponto subsolar, que está aqui. Mais ou menos na linha do Equador, 0 grau de latitude, e na longitude aproximada 170 graus. O que nós vamos fazer? Vamos ao estelário verificar se realmente o Sol está no zênite nessas coordenadas. Temos ali a posição do ponto subsolar no mapa. Aqui vocês podem conferir as coordenadas. Aqui o fuso escolhido, que é o de Brasília. E aqui, confirmando, 22 de setembro, 20 horas e 12 minutos. Aquele mesmo e único horário de Brasília. E o que acontece nessa posição? Onde está o Sol? Lá, no zênite. Eu
deixei aqui aparecerem as linhas de azimuth e altura para que víssemos que realmente o Sol está no ponto mais alto do céu. Tá? Tudo se confirma com todos os programas que nós usamos até agora. Então vamos procurar explicações. Primeiro, a explicação no modelo esférico da Terra. Aqui está a Terra. Nós estamos olhando a Terra pelo Polo Sul. Quando fazemos isso, o sentido da rotação da Terra é o sentido horário, de acordo com aquela seta ali de baixo. Tá? Estamos vendo somente o hemisfério sul da Terra. A circunferência vermelha, aquela periferia da Terra, é a linha do Equador. É o fim do hemisfério sul. O hemisfério norte nós não conseguimos ver. Tá? É lógico que a luz do Sol está vindo assim, de cima para baixo na figura. E o ponto subsolar está ali. Vamos colocar os dois observadores. Notem que os dois observadores estão cumprindo aquelas exigências anteriores. Os dois estão pisando na circunferência vermelha, que é a linha do Equador. Então, são observadores equatoriais. Os dois estão pisando no terminador da Terra, a linha que separa o dia da noite. Então, até agora, tudo perfeito. Os dois observadores estão olhando para o Sol, horizontalmente. Então, as setas verdes mostram a direção do Sol. Agora vamos pensar somente no observador da direita. A rotação da Terra está levando aquele observador do dia para a noite. Então é um fim de dia para ele. A noite está começando. Ele está vendo o Sol se pondo. É lógico que ele tem que estar olhando para o lado oeste. A confirmação disso está no fato de que ele olha em oposição à rotação da Terra. Tá? Então ali nós temos o observador da América do Sul vendo o Sol poente. Ele está no ponto ocidental. Agora, o observador da esquerda. O que a Terra está fazendo com ele? Está levando ele da noite para o dia. Então, o dia está amanhecendo, está começando. Ele está vendo o Sol, então ele tem que estar olhando para o lado leste. É lógico, isso que se confirma pela rotação da Terra, porque ele está olhando a favor da rotação da Terra. Então, ele está olhando para o lado leste mesmo. Então, nós temos ali o observador do Sudeste Asiático vendo o Sol nascente. Aquele ponto ali é o ponto oriental. Viram como tudo se encaixa perfeitamente de acordo com o estelário quando se explica no modelo esférico? Então, prestem muita atenção. Os observadores são antípodas. Ambos os observadores estão vendo o único Sol que existe. Não tivemos que postular meia dúzia de sóis para explicar o fenômeno. Ambos os observadores estão na linha do Equador, porque estão pisando na circunferência vermelha. Ambos os observadores estão no terminador, porque estão pisando na linha que separa o dia da noite. Um observador vê o Sol nascente e o outro vê o Sol poente. Ambos os observadores estão vendo o Sol a realizar um movimento vertical. Um observador vê o Sol subir e o outro vê o Sol descer. Viram? Tudo perfeito. Vamos agora explicar no modelo plano. E a explicação no modelo plano da Terra? Bom, aqui está a Terra plana, a linha do Equador, os dois pontos considerados, que é o ponto ocidental e o ponto oriental. Aqui está o ponto subsolar, no meio do Pacífico, né? E
As direções de observação são essas, que ficam no plano da Terra. Estamos olhando a Terra plana de cima para baixo. Então, presta atenção, porque essas duas setas verdes são horizontais, elas estão no plano da Terra. Tá? Elas deveriam estar apontando para o Sol. Porém, o Sol está acima do ponto subsolar. Estão vendo que não bate? Não dá certo. O modelo plano não dá certo. Eu vou fazer uma compressão vertical nessa figura para nos dar a ilusão de uma visão tridimensional. Assim. Tá? A Terra plana continua na horizontal. As duas setas verdes estão no plano da Terra. Então são também horizontais. Aqui está o ponto subsolar. Se ele está ali, onde é que está o Sol? Acima do ponto subsolar, evidentemente. Quem achar que eu coloquei o Sol muito alto, pode baixar o Sol à vontade, desde que ele não saia da reta tracejada vermelha. Tá? Isso não vai alterar a conclusão. Bom, nós temos ali à direita o ponto ocidental, lá na América do Sul. Ele está olhando para oeste, horizontalmente, tá? Olhando para o horizonte. O que ele deveria ver nessa direção? Ele deveria ver um sol poente. Vocês estão vendo algum sol poente ali? Tem algum sol naquela direção? Não, não tem. Agora vamos ao ponto oriental lá à esquerda. Ele está olhando para o lado leste, horizontalmente. O que ele deveria estar vendo aqui? Um sol nascente. Vocês estão vendo algum sol ali, naquela direção? Não, não há sol ali. O sol está num lugar completamente errado. O sol está acima do plano da Terra, longe dessas direções. Há um erro no modelo duplo, um erro de azimuth e um erro de altura. Então, o modelo não funciona. Então, vamos terminar aqui. Conclusão. Como sempre, tudo se explica no modelo esférico e nada no modelo plano da Terra. Somente o fanatismo ilógico pode aceitar um modelo que não funciona e ainda justificá-lo com efeitos mágicos jamais observados. É isso que muitos terraplanistas fazem. Diante de um problema, procuram criar fenômenos que não existem para explicar o erro. Eles não admitem que o erro é do modelo, da forma da Terra. Ficou provado que dois observadores exatamente antípodas podem ver o Sol ao mesmo tempo. Um observador vê o Sol subir verticalmente e o outro vê o Sol descer verticalmente. Como o movimento aparente do Sol é um só, do lado leste para o lado oeste, deduzimos que o sentido ascendente de um observador é o sentido descendente do outro. Isto significa que seus corpos estão dispostos com uma orientação invertida. Um tem que estar de cabeça para baixo em relação ao outro. Como ambos têm os pés sobre o solo, a Terra só pode ser esférica. Em um plano, duas pessoas de pé não estão com os corpos invertidos. Fim, acabou. Incentiva-se fortemente a observação prática dos fenômenos naturais previstos pelo estelário para que sejam comprovadas definitivamente as conclusões apresentadas neste vídeo. É isso aí, espero que vocês tenham compreendido. Até meu próximo vídeo.